Bom dia queridos amigos da internet. É um prazer mais uma vez conversar com vocês. Hoje nosso assunto vai ser a relação da família com o complexo de Édipo, a história de Édipo e de Jocasta. O estudo do Édipo é um estudo que Freud faz quando ele é convidado a comparecer, a participar, a assistir à encenação da peça shakespeariana chamada Tragédia de Édipo Rei. A partir dessa peça, em que a mãe se apaixona pelo filho, o filho se apaixona pela mãe, ele então vai traçar uma estrutura psicológica, uma estrutura psíquica, para entender o relacionamento familiar, as dificuldades que envolvem não só o relacionamento a dois, do marido e mulher, mas também o relacionamento entre pais e filhos. Eu quero começar dando um bom dia aí para Margarete Amorim. A Margarete Amorim está assistindo, eu não sei de qual cidade ela é, mas eu quero dar um bom dia. Bom dia também para a Marluce, minha amiga Marluce Rangel Dantas, lá de Pernambuco, da cidade de Recife, que está acompanhando. Vou pedir a vocês, Margarete, Marluce, que compartilhem para que seus amigos possam acompanhar de perto. O primeiro vídeo desse campo da psicanálise era a Margarete Amorim de Carangola, Minas Gerais. Ela está se identificando aqui. Então, bom dia então, Margarete. O primeiro vídeo, pessoal, ele já está com 1000 acessos. Foi gravado quinta-feira, 4 dias atrás. Eu peço a vocês que entrem lá no meu Face, Aloísio Silva Psicanalista, e compartilhem para a gente chegar à casa dos 2.000 e depois 10.000. Em 4 dias chegamos a 1000 visualizações. A Maria da Penha dos Santos Matos, de Vila Velha, também está participando. O meu amigo promotor de justiça, Dr. Leonardo, de Nova Venécia, está conosco. Leonardo, compartilhe aí com seus amigos. Bom dia também, Marluce. Então, meus amigos, o relacionamento a dois, que é a base da família, ele vai se sustentar a partir dessa tragédia do Édipo Rei. O que acontece com a história do Édipo Rei? A princesa Jocasta, uma jovem adolescente, se apaixona por um plebeu e fica grávida desse namorado. E aí era impossível ela assumir esse relacionamento, porque ele era plebeu e ela era herdeira do trono do pai. Para evitar um escândalo, para evitar que o próprio pai perdesse o cargo de governança, a Jocasta vai até o local onde ela vai terminar a gravidez, e a orientação é que a criança seja sacrificada. Porém, o carrasco encarregado da tarefa, ao observar a criança, não consegue sacrificá-la. Então, mas por outro lado também, aquela criança não poderia voltar para casa. Então, para resolver o problema, o que é que o carrasco faz? Ele coloca a criança em uma cesta e a criança é colocada no rio. E essa criança, então, cresce. Na cesta ela é levada até um local em que um casal de pastores a encontra e cuidam dela como se fossem filhos, como se fosse o filho, e cometem um crime terrível com o adotivo, que é não revelar que ele era adotado. O que ocorre? Tempos depois, Édipo cresce e, ao atingir a maturidade, aparece para ele um anjo, que era muito comum no povo grego, quando atingisse a maioridade, com 21 anos. E quando o anjo aparece para Édipo, ele pede o anjo para revelar o futuro. E o anjo diz a ele: o futuro você vai assassinar o seu próprio pai e vai transar e casar com a sua mãe. Aquela ideia assustou ele. O pai e a mãe eram para eles uma referência. O nosso deputado Helder Salomão nos assistindo. É um prazer, Helder, você sabe que eu sou seu fã, o seu trabalho é fantástico.
é o de Cariacica, Espírito Santo, é deputado federal. Então, Édipo Rei percebe isso e então ele diz: eu não vou voltar mais em casa, eu não quero matar o meu pai, eu não quero assassinar minha própria, transar com a minha própria mãe. E dali então ele vai embora, ele não retorna para casa. E indo embora, ele mais adiante ele encontra uma cidade, a Maria Beatriz de Portugal. Tá também aí, compartilha o Beatriz pra gente. Então, no novo local, ele participa de um concurso em que ele vai se casar com a princesa. O nome da princesa é Jocasta. E aí toda a cidade, todo o reino fica sabendo, e ele se torna uma pessoa notória, onde ele passa os cochichos, aquele ali vai ser o novo rei, ele vai se casar com a princesa. E numa dessas, Édipo é atacado por um andarilho, por um homem maltrapilho, um homem barbudo, e entra em luta corporal com esse homem. E aí na luta corporal, ele que era muito forte, ele saca da cintura um punhal que ele recebera de presente do próprio pai e mata o agressor. E aí então ele ficou mais famoso ainda: olha, o nosso rei sabe lutar, é um guerreiro, sabe se defender, se defendeu contra a agressão do Lion. E o tempo passou, ele se casou, noite de núpcias. Depois de uma noite de sexo intenso, ele dorme, ele e a noiva, e a esposa agora, e no meio da noite então ele perde o sono, acorda, e aos pés da cama dele está o anjo. E aí o anjo diz: o seu futuro acabou se configurando. Ele diz: não é possível, eu nunca mais voltei à casa dos meus pais. E aí o anjo diz: aquele não era o seu pai, e aquela não era sua mãe. O seu pai é Lion, aquele homem que você matou há uma semana atrás. A sua mãe é Jocasta, essa que está deitada aí na cama. Então nesse momento, Édipo é envolvido de um sentimento de angústia muito grande, enfia a mão e arranca os próprios olhos, e uma praga envolve aquela cidade e todos morrem. Assim termina a tragédia do Édipo Rei. E fica claro nessa tragédia a culpa. É tudo aquilo que nós fazemos, mas não desejaríamos ter feito. Fizemos sem saber das consequências. Isso é a culpa. Também a culpa pode ser estudada a partir da história de Édipo. Mas uma coisa que vai fundamentar é a história da família. Toda família tem um Édipo. O complexo de Édipo, diz Freud, ele surge mais ou menos na faixa dos 4 anos, 3 a 4 anos. O menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. Logo, Édipo pode ser no sexo masculino ou feminino. Alguns psicanalistas utilizam a expressão Eletra, complexo de Eletra, quando é a menina, mas já é aí uma redundância, uma adaptação. Para Freud, é Édipo tanto um quanto o outro. Então a menina é Édipo, e a menina, o menino é Édipo, a menina também é Édipo. É sempre uma relação edipiana. Então o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. E aí essa paixão vai criar um conflito da menina com a mãe. É muito comum as meninas se desentenderem com suas mães, e do menino com o pai. E aí Freud vai dizer o seguinte, que o processo, aí é necessário aos pais fazer o processo de castração. O que seria castração? O pai, em algum momento, ia dizer para a filha da sua preferência pela esposa, para criar uma hierarquia entre a esposa e a filha, para que a filha não dispute com a mãe o mesmo espaço. E a mãe tem a função de castrar o menino, para deixar claro para ele que ela é casada com o pai dele, que ela dorme com o pai dele. Daí, por exemplo, o ato de entrar no quarto e fechar a porta, mesmo quando o casal não vai fazer sexo.
Porque o menino lá de fora ele fica falando, mamãe preferiu o papai do que eu. Ela fechou a porta, não deixa eu entrar. Isso é castração. Então quem deve fechar a porta do quarto deve ser sempre o sexo oposto. No caso do menino, é a mãe que tem que fechar a porta. No caso da menina, é o pai que tem que fechar a porta. Esse é um processo de castração. E existem outros mecanismos. Por exemplo, o pai vai passear com a filha. E aí ele diz para a filha, olha que vestido bonito para sua mãe. Ah, lembrei da sua mãe. Ah, poxa, eu amo tanto a sua mãe. E a menina vai escutando e ela vai dizendo, ele prefere a minha mãe do que eu. Então tem que hierarquizar. Muito bem, uma vez que o Édipo não consegue a sua conquista, então ele vai procurar um outro. Então o menino vai procurar uma outra mãe, quando ele fica adulto, para se casar, e a menina vai procurar um outro pai para se casar. Então, na verdade, toda jovem casa com seu pai, todo jovem casa com a sua mãe, uma xerox da sua mãe, pelo menos. A esposa, de alguma maneira, ele visualiza naquela moça, naquela namorada, naquela esposa, a sua mãe. Não fosse isso, como é que a gente explicaria o encontro de duas pessoas? Então, no meio da multidão, eu procuro a minha mãe. E a minha mãe sem o meu pai, então eu posso me casar com ela, que não vai ter problema. E vice-versa. Isso vai trazer alguns transtornos no relacionamento a dois. Porque no namoro há muito mais uma projeção do que a pessoa quer do que a realidade que é apresentada. Então eu olho para a moça e é projetado nessa moça a minha mãe. Mas eu não conheço ainda aquela jovem. À medida que surge a convivência, o namoro, infelizmente hoje, bom dia Solange, infelizmente hoje o namoro está cada vez mais reduzida. Quem está presente agora, eu peço que compartilhem. Então, cada vez mais o namoro é mais reduzido, as pessoas namoram um pouco e logo vão morar junto. Elas não chamam isso de casamento, mas é casamento, porque vão trocar experiências. E aí não tem o tempo de se conhecer antes. Aí vem a frustração. Vem a frustração porque eu não casei com fulano de tal, eu casei com a minha mãe. E fulano de tal não é a minha mãe. E aí surge natural comparação. A mãe, como toda mãe, bom dia Odemar, Odemar de Leopoldina. A mãe, como toda mãe, trata o filho com muito zelo, com muito carinho, até mais do que devia. Então, a mãe fala, meu filho, olha, você está com fome? Mamãe vai arrumar seu prato. Aí quando ele casa, a esposa não vai arrumar o prato. Aí vem a decepção. A esposa não vai dar a toalha na mão. E ele fala, puxa, eu caí no engano, porque na verdade não foi com essa mulher que eu casei. Ela mudou depois que eu casei. Não, André Ribeiro, bom dia André. Não foi o engano. A mulher com quem você casou é a mesma. Você é quem pensava diferente. E aí naturalmente, por exemplo, vai surgir o conflito entre sogra e nora. A nora não vai gostar da sogra, porque na cabeça da nora, a culpa do mau comportamento do esposo é da sogra. Ela deixou o filho mal acostumado, ela estragou o menino. É assim que a nora vê. A sogra, por sua vez, vê o seguinte, que maldade. Olha, a minha nora não cuida bem do meu filho. Eu que criei esse menino com tanto zelo, com tanto carinho, e aí não adiantou nada, porque ela não cuida bem do meu filho. E aí isso vai dificultando o relacionamento. Até o casal construir um espaço em que um e o outro se conheçam e se liberte da ancestralidade do pai, da sogra, da mãe, da estrutura mental, psicológica do Édipo. Isso leva um tempo, e aí a família vai ter N conflitos. É o conflito da mãe com a sogra, e aí o filho fica perdido, porque ele não pode apoiar a mãe dele, senão ele perde a esposa. Ele não pode apoiar a esposa, senão ele é um filho ingrato, magoa a mãe. E ele fica naquela corda bamba, tendo que agradar as duas, sendo que é impossível, porque são duas mulheres disputando o mesmo homem.
Por outro lado, o sogro também com o genro, né? Nenhum genro consegue agradar o sogro. Por que não consegue? Porque o genro não é ele. O genro não vai dar à filha o que ele deu. Então é difícil, até porque o sogro, a minha querida Marli, colega psicanalista, um abraço no Elvis,